Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, vamos falar sobre reforços, mas não propriamente dito pessoas, jogadores. Porque eu acho que quando a gente sai de uma temporada para outra, naturalmente a gente vê coisas boas e coisas ruins que o time deixa de fazer ou que o time começa a fazer. E é exatamente sobre esses comportamentos que eu quero falar aqui com vocês. Sobre situações que o Atlético não tinha na temporada passada, começa a ter esse ano, que eu considero que são extremamente positivas para essa reconstrução, para essa reformulação, para essa montagem do Atlético de 2025. Beleza, rapaziada? Então eu vou pedir algo para vocês. Vai lá no site da Bplay, se cadastra pra gente curtir essa data FIFA junto, Brasil com grandes jogos, né? Se a gente for botar na ponta do lápis, Brasil tem Argentina, Brasil tem o confronto contra a Colômbia também, então vale muito a pena ir lá na Play pra gente se divertir junto e, obviamente, pra gente lucrar junto, se você for responsável e se você tiver mais de 18 anos. Beleza, rapaziada? Então eu separei algumas situações que eu tô vendo esse time do Atlético desenvolver e que eu acho que ano passado a gente não conseguiu desenvolver até por não ter um técnico que conseguiu ter pelo menos 2, 3 meses de trabalho. O Atlético de 2025, ele, nesse início, ele tem 2 pontos que eu considero muito positivos. Primeiro de tudo, entender o quanto foi prejudicial pra gente a constante troca de treinador ao longo de 2025, que foi, pra mim, o fator primordial para rebaixar o Atlético. E mais do que isso, uma projeção de trabalho do Barbieri, pelo menos até a reta final da temporada. Obviamente, muita coisa para acontecer, mas do jeito que as coisas estão acontecendo, a influência do Barbieri na montagem desse projeto de reconstrução do Atlético deixa entender que o treinador ele vai ter um prazo maior, né, à frente do comando do Atlético. Espero que a gente tenha até o final da temporada Maurício Barbieri no comando do time, que além de ser um bom treinador, acho que o time de alguma forma precisa dessa extensão, precisa dessa sequência de pelo menos algum profissional à frente do Atlético. Então vamos lá, vamos parar de enrolação. O primeiro reforço que eu considero é a estabilidade defensiva. Ah, Thiago, mas ontem o Atlético tomou gol do Guarani de Bagé. Não importa. O gol do Guarani de Bagé é completamente irregular, ontem um gol completamente situacional. Não foi um gol construído, o Atlético não foi envolvido. Ah, Thiago, mas o Atlético ontem, teve 2 bolas na trave do Maringá, o Maringá criou várias situações. Ótimo. Eu quero ver a estabilidade defensiva nesse jogo que o Atlético é empurrado para trás. Falar de estabilidade defensiva quando o Atlético tem 50, 60, 70% de posse de bola e controla totalmente o jogo, pra mim não faz nenhum sentido. Ou até faz sentido, mas assim, faz muito mais sentido a gente entender esse cenário de melhora defensiva a partir do momento que a gente é exigido. E era algo que ano passado a gente não tinha de jeito nenhum. O Atlético, era forçado um pouquinho e a gente já via tudo desmoronar. O Atlético era forçado um pouquinho e a gente já via tudo ir por água abaixo. Então, no final das contas, quando a gente entende que o Atlético ele começa de alguma forma, mesmo quando é pressionado, consegue sustentar, consegue se defender, sofre gol, mas não desmorona defensivamente, não oferece tantas chances para o adversário, conforme também vai entendendo os mecanismos ofensivos do adversário, eu acho incrível. E acho que fala muito sobre a nossa dupla de zaga. Ontem foi um trio com Beleze, mas Léo e Tobias claramente num nível acima em questão de segurança, de estabilidade. De um jogar pelo outro, um saber o ponto fraco do outro e ir se complementando. O Atlético de 2025 é um time que olha mais para o lado defensivo. O Atlético de 2025 é um time que olha mais para essa perspectiva defensiva. E eu acho que isso é incrível, eu acho que isso é necessário, eu acho que o Atlético precisava disso como um todo. Então é para mim o primeiro reforço. O segundo, capacidade de pressionar da equipe. Algo que a gente nem viu tanto ontem, mas é algo que eu acho que a gente já vem demonstrando nas últimas partidas e acho que, por exemplo, para o jogo da volta vai ser fundamental. Talvez esse seja o grande personagem que a gente não tinha na temporada passada e esse ano a gente tem. Um técnico que estimula a pressão, os jogadores dispostos a pressionar. Eu acho que a capacidade de pressionar é um novo segredo para o sucesso no futebol brasileiro. Times que têm boa capacidade de pressionar, eles estão alguns
passos à frente dos concorrentes. Ainda mais quando você tá numa temporada que você joga a Série B. Ainda mais quando você tá numa temporada que você joga Campeonato Paranaense, que quando você pressiona, os jogadores adversários estão muito mais sujeitos ao erro. Então que o Atlético continue pressionando, que o Atlético continue provocando o erro do adversário, sufocando a saída de bola do adversário. A última coisa que a gente pode permitir é que, por exemplo, o adversário se sinta confortável com o Atlético e tenha capacidade de fazer transições rápidas. Quantos gols a gente não tomou no passado pela incapacidade de pressionar e fazer o adversário sair rápido da defesa dele e chegar na nossa defesa, ou seja, intermediário, porque a gente não conseguia pressionar, porque a gente não conseguia sufocar, porque a gente não conseguia fechar espaço. Então, assim, pra mim é um cenário que eu enxergo uma segurança defensiva que vem lá da frente. Por isso que a gente fala que todo mundo precisa marcar, por isso que a gente fala que a defesa ela não é só um assunto para os zagueiros, a gente fala que a defesa também é um assunto para os jogadores da frente, ou a defesa também é um assunto para os jogadores que estão mais próximo do gol. E acho que beneficia, inclusive, eles mesmos. Quanto mais recupera, mais rápido recupera a bola, ataca mais rápido novamente, pode gerar situações de gol o mais rápido possível. Então, acho que esse é um outro ponto extremamente positivo. E, cara, algo que a gente precisa falar. Finalmente o Atlético tem um mínimo de efetividade na bola parada. O jogo contra o Maringá é mais um exemplo disso. O jogo contra o Maringá é mais um exemplo que a gente viu a bola parada do Atlético, ela sendo fundamental para a construção de resultado. Se você pegar nesse Campeonato Paranaense, a gente viu, por exemplo, contra o Londrina, que para muitos é um dos principais times do campeonato, um time leve, um time agressivo pra caramba, o jogo sendo decidido também na bola parada. Já teve gol também contra o Rio Branco. Ano passado a gente era um dos piores times no quesito no Campeonato Brasileiro. Então acho que a gente chega numa Série B com a questão da bola parada sendo um ponto de desequilíbrio importante. O Atlético nem sempre vai conseguir ter a fluidez, conseguir manipular o adversário no sentido de criar situações, no sentido de gerar situações. Então acho que no final das contas, quando você tem um Atlético, tendo essa alternativa da bola parada, você fala muito sobre o repertório ofensivo da equipe. Você não precisa atacar de uma forma só. Ainda mais quando você tá no jogo muito fechado, como a gente pegou contra o Maringá. Você pode ter essa alternativa e você tem bons cobradores. Por exemplo, o Zapelli tá se mostrando um bom cobrador. Ontem o Isaac, na reta final, cobrou boas bolas paradas. Levou perigo, criou situações de conforto ali pro Maringá. Então é mais uma situação que a gente... Não vou nem falar que não tinha na temporada passada. A gente tinha zero. A gente tinha zero. Zero, nada. Então, assim, é um Atlético que acrescenta pontos importantes ao jogo. E é um Atlético que, se for lapidando, se for estabelecendo esses pontos, tende a chegar de maneira ainda mais sólida numa Série B. E quem sabe tende a chegar de maneira ainda mais sólida numa Série A. Mas isso tudo é ponto do trabalho do Barbieri, tá? Vejo muita gente ainda com dúvida, criticando, cobrando o Barbieri. Mas no final das contas, isso tudo é ponto do trabalho do Barbieri. Valeu, pessoal. Tamo junto, Aras.